Bom, boa noite. Meu nome é Danilo Spinola Caruso e hoje é domingo, dia 29 de maio, né, de 2016. Eu estou gravando esse vídeo a pedido da professora Renata, porque eu sei que na próxima terça vai haver a exibição do filme Viagem à Venezuela e eu combinei de estar presente, mas não vou poder porque aqui em Volta Redonda, minha cidade, foi marcado um ato, uma manifestação contra o aumento do preço das passagens. Como eu vou participar desse ato, eu não vou ter como estar presente aí. Bom, o filme Viagem à Venezuela ele foi gravado em janeiro de 2006, ou seja, há 10 anos atrás. Deixando um pouquinho a modéstia de lado, eu acho que o filme ele faz um retrato bem honesto de como era o clima no país naquela época. E eu digo bem honesto por quê? Porque, em primeiro lugar, o filme se baseou num projeto pessoal. Eu e o professor João Braga, do Colégio Pedro II, nós não recebemos financiamento de nenhuma instituição, a gente também não foi por nenhuma organização política, foi um projeto nosso mesmo. E também não conhecíamos ninguém na Venezuela. Nosso único plano era chegar na Venezuela, procurar uma universidade, ver se tinha alguém disposto a falar com a gente e fazer algumas entrevistas para a gente entender um pouco a realidade do país e o que é o processo bolivariano. Bom, para entender como que a situação caminhou para uma crise muito grande, que é a crise que tem hoje, a gente tem que levar em consideração três grandes problemas, né? O primeiro problema é o próprio histórico do país, né? Isso, quando a gente foi fazer a filmagem, ainda não estava tão claro para a gente, essa coisa que eu fui estudar depois, né? A Venezuela é um país totalmente dependente do petróleo. Já era totalmente dependente do petróleo antes do Chávez e continuou dependente do petróleo com o Chávez, e agora mais ainda com o governo Maduro. Então, isso criou uma sociedade que o Estado e a própria economia funcionam em função da exportação de um único produto. E toda vez que o preço do petróleo cai, né, o país sempre entrou em crises econômicas, seja crises de desabastecimento, seja crises inflacionárias, e muitas vezes digamos assim, com reflexos políticos graves, né, luta armada, ditaduras, né? Então, isso não é um fator novo na história da Venezuela o que está acontecendo agora. Isso é uma coisa que já aconteceu outras vezes. O segundo fator é que, na verdade, desde que o Chávez ganhou a eleição em 1998, o setor empresarial venezuelano passou a ter uma postura de total desacordo com o governo e de sabotagem econômica mesmo, né? O empresariado se recusou a investir e foram feitos todo tipo de ação contra o governo, incluindo lockouts empresariais, golpes, né? Inclusive também tentativas institucionais, como por exemplo o referendo revogatório que o Chávez acabou ganhando em 2004, e outras sabotagens, né? Você tem os produtos são escondidos nos armazéns, você tem muito contrabando para a Colômbia, né? Você tem fuga de capitais praticamente fora de controle. Então, um dos fatores é esse, que o Chávez, apesar de não ter ganhado a eleição com a proposta do socialismo, se for uma proposta que só surgiu depois, né, mas desde o início os setores dominantes do país ficaram contra o governo e fizeram de tudo para que o processo bolivariano desse errado. E, finalmente, o terceiro fator são os próprios erros cometidos pelo governo Chávez. A gente não pode confundir o processo bolivariano como um todo com o governo Chávez. O governo Chávez faz parte do processo, mas ele não resume todo o processo, né? E o que acontece? O Chávez chegou ao poder sem ter um partido muito bem organizado. Ele estava preso, ele ficou preso entre 92 e 94, porque ele tinha tentado uma insurreição militar. E de 94, quando ele sai da prisão, apenas 4 anos depois ele se torna presidente do país, quer dizer, ele é eleito em 98. Então, na verdade, o Chávez chega ao poder sem ter um partido organizado que pudesse fornecer os quadros para ele ocupar, né, os aparelhos de Estado. Então, a burocracia venezuelana continuou mais ou menos a mesma de antes, com algumas modificações, principalmente na cúpula de governo, né? E não houve um esforço tão grande, ou pelo menos não foi um esforço suficiente para que se democratizasse essa estrutura burocrática. Na verdade, o que o governo Chávez tentou fazer foi estabelecer um link entre a cúpula do governo e os movimentos de base organizados, contornando, digamos assim, a burocracia de Estado. Só que essa burocracia de Estado na Venezuela é muito forte e a alternativa não poderia ter sido essa. O Estado deveria ter sido transformado
no decorrer desse processo, e isso não aconteceu. É importante dizer que, desde que o Chávez chegou ao poder, né, foi feita uma Constituição nova e algumas reformas nessa Constituição que tornaram a Venezuela um país muito mais democrático do que era antes. No entanto, no âmbito econômico, todas as alternativas que foram tentadas para diversificar a economia acabaram não dando muito certo. Né? E quais foram essas alternativas? Num primeiro momento, o governo optou, já que os empresários não investiam, né, se recusavam a investir na economia, o governo optou por fomentar alternativas de, tipo assim, cooperativa, né? Formas de produção autogestionadas, né? Controladas pelos próprios trabalhadores. Isso foi feito, a Venezuela teve uma ampliação enorme no número de cooperativas, mas essas cooperativas ficaram principalmente no setor de serviços. Havia muito poucas iniciativas no setor produtivo. Bom, e aí, já depois do período que nós estivemos lá na Venezuela, o governo optou, então, já que não estava sendo possível diversificar a economia dessa maneira, então ele tentou através da estatização de várias empresas que se recusavam a produzir ou que produziam abaixo da sua capacidade. Esse processo ele só vai começar realmente a ficar mais forte a partir de 2008, né? E de 2008 até 2012 você tem um momento de conflitos porque não havia um modelo muito claro de como que essas empresas estatizadas deveriam funcionar. Se elas iam ficar sob o controle completo dos trabalhadores ou se elas iam ficar com um controle partilhado, trabalhadores e Estado. Então isso não ficou, havia um conflito que estava tentando se resolver entre mais ou menos 2008 e 2012. O governo Chávez ele teve uma postura assim, digamos assim, vacilante. Em alguns momentos ele apontou para um controle completo dos trabalhadores, em outros ele apontou para um controle por parte da cúpula do Estado. Mas de maneira geral, a coisa estava caminhando para que se constituísse na Venezuela formas de produção nas quais os trabalhadores tivessem uma participação, se não uma participação 100%, pelo menos uma participação bastante significativa. A morte do Chávez ela representou um revés para esse processo que estava acontecendo, né? Isso por quê? Porque, como eu disse antes, o Chávez ele não tinha um partido quando ele ganhou a eleição, né? Tentou-se formar esse partido ao longo do governo Chávez. Depois que a gente foi lá na Venezuela, já em 2007, o governo tentou através do PSUV, né, Partido Socialista Unido da Venezuela. Mas esse partido ele rapidamente se burocratizou, né? Então, de uma maneira geral, todos os setores que apoiavam o Chávez, que eram setores muito heterogêneos, só eram mantidos unidos com a presença do próprio Chávez. No momento em que o Chávez morre, cada setor desse começa a caminhar numa direção, e é como se você tivesse uma fragmentação, digamos assim, da direção política do processo. O Chávez, se você pesar os erros e os acertos dele, ele estava conduzindo o processo bolivariano no sentido de uma sociedade mais democrática, no sentido de uma sociedade em que os serviços públicos fossem de amplo acesso, de acesso universal. A miséria tinha diminuído muito, praticamente ficou residual, né? A desigualdade social diminuiu muito também. A Venezuela é o país que tem um índice de diminuição da desigualdade social que é recorde no mundo. Erradicou-se o analfabetismo, quer dizer, criou-se uma série de avanços, né? Mas não criou-se algo que pudesse substituir a ausência do Chávez. E eu não digo nenhuma outra liderança, porque eu acho que isso realmente não iria haver, mas que houvesse um organismo que, na ausência do Chávez, mantivesse o processo nessa direção progressista. Esse mecanismo não foi construído, não foi efetivado, e aí o Chávez também ele é diagnosticado com câncer e ele morre 6 meses depois, praticamente, quer dizer, um tempo muito reduzido, não deu tempo da população organizar, vamos dizer assim, uma alternativa à ausência do Chávez, e a única coisa que foi feita foi que o Chávez, antes de morrer, ele optou, para evitar uma fragmentação completa nas forças chavistas, ele optou por apontar uma pessoa, dizendo, olha, vocês votem nele, para ele continuar produzindo o processo de acordo com a vontade do povo. Quer dizer, sendo não um líder que vai tomar as decisões, mas um líder que vai fazer com que as decisões populares sejam efetivadas, né?
Mas o presidente Nicolás Maduro, que foi a pessoa que ele acabou apontando, ele não está conseguindo fazer isso, ao contrário. Hoje na Venezuela você tem setores do Estado que a gente não tem certeza absoluta se estão sob completo controle, né, dos governos. Você tem, por exemplo, muitos militares no poder, fazendo parte das estruturas de Estado, e esses militares, antigamente, sim, estavam alinhados com a postura do Chávez, mas hoje com o Maduro nem tanto. Então, você tem também um setor burocrático que começa a agir por si próprio e o Estado perde totalmente a coerência. Né? O governo passa a ser um governo que é incoerente, onde o presidente fala uma coisa, mas não necessariamente essa coisa, digamos assim, se concretiza nos próprios aparelhos de Estado. E a gente não pode também deixar de comentar, né, as fragilidades da própria cúpula de Estado, né, do próprio presidente Maduro, dos seus ministros e tal. Então, existem muitas denúncias de corrupção. O governo atualmente ele está se fechando contra qualquer crítica, mesmo as críticas que vêm do setor bolivariano. Então hoje quem é da esquerda bolivariana está tendo dificuldade de registrar os seus partidos, por exemplo, está tendo dificuldade de fazer atividades políticas. Então o governo ele está, digamos assim, se fechando tanto contra a oposição, mas também em relação aos setores bolivarianos. Então, principalmente a esquerda bolivariana hoje, ela tem muita dificuldade de diálogo com o governo, praticamente não há diálogo nenhum com o governo. E há uma dificuldade em legalizar alternativas partidárias que sejam diferentes do partido oficial do governo. Isso é feito por quê? Porque o CNE, que é o Conselho Nacional Eleitoral, ele se recusa a legalizar partidos de esquerda que sejam de oposição ao governo Maduro. Né? Ao mesmo tempo, você tem os partidos de direita, às vezes, com mais facilidade para obter essa legalização do que os partidos de esquerda. De certa forma, a gente pode dizer que o Chávez tentou conduzir o processo sempre sem partir para um enfrentamento direto contra os seus opositores. Né? Ele sempre tentou fazer as transformações na Venezuela pela via institucional. Essa opção ela estava dando certo nos momentos em que o petróleo estava com um preço bem alto. Mas na medida que o preço do petróleo caiu muito, essa coisa foi ficando cada vez mais difícil de se fazer. Então hoje você tem na Venezuela uma sociedade muito polarizada. Né? A gente está vivendo um pouco isso no Brasil, mas na Venezuela é muito mais. Até porque na Venezuela também você tem setores da sociedade que estão armados. Né? E quando vão para os protestos, eles vão realmente com violência. Né? Então você tem uma situação que pode vir a resultar até mesmo numa guerra civil. Acho que atualmente nada pode ser descartado em relação à Venezuela, ou a um fechamento completo do governo. Maduro vai juntar alguns poucos setores que realmente são confiáveis e vai fechar o poder ali entre eles, alijando os demais. E aí a gente não sabe qual a postura que esses outros setores terão. Não é? É importante a gente esclarecer algumas coisas para o público brasileiro. Né? O Maduro, ele, embora tenha sido indicado pelo Chávez e embora faça parte do partido do Chávez, ele não é reconhecido como um herdeiro, né, das ideias chavistas por muitos setores da sociedade que apoiaram o processo, que apoiaram o presidente Chávez. Né? Então pode ser que aconteça no país uma insurreição popular que seja contra o governo Maduro, mas reivindicando o legado do governo Chávez. Ao mesmo tempo, você tem a oposição. A oposição ela é contra esse legado do Chávez e ela é contra também o governo Maduro. Então você tem uma situação muito complicada, porque os setores revolucionários às vezes são contra o governo Maduro, mas também são contra a oposição e fica uma situação assim em suspense, né? Que a gente não sabe como que ela vai se resolver. E o governo está cercado de todos os lados. Ele tem problemas com a sua própria base e tem problemas também com a oposição. Bom, esse vídeo infelizmente não pode ficar muito longo, senão eu não consigo depois mandar pela internet para a professora Renata. Então eu não vou poder me estender, o assunto é complexo, a gente precisaria de mais tempo para poder explicar exatamente o que está acontecendo na Venezuela hoje, avaliando sempre tanto as inúmeras ações de sabotagem que estão acontecendo, quanto os erros do próprio governo também. E mais importante ainda, analisando qual é a postura que a população e os seus setores mais organizados estão tomando, né, a partir dessa situação de crise.
Eu acho que o filme Viagem à Venezuela, ele é muito bom para mostrar um momento específico do processo, que é um momento de auge do processo, eu diria, e precisaria ser atualizado agora, mostrando o que aconteceu de lá para cá. É, eu acho que o legado chavista continua muito forte. A boa parte das forças progressistas do país se identificam com Chaves, mas hoje veem mais claramente que algumas coisas teriam que ter sido corrigidas ao longo do processo. Principalmente a ausência de um partido político organizado e não burocrático, e também um controle mais forte dos trabalhadores, das alternativas produtivas que o governo tentou implementar a partir digamos assim, da oposição intransigente que os setores empresariais ofereceram ao governo. Eu espero que vocês gostem do filme e eu estou disponível depois para conversar ou numa outra oportunidade aparecer para a gente fazer um debate sobre essa situação. Muito obrigado.